Então, falar de fatos contábeis é a dúvida de um que pode ser a dúvida de todos também, né? Fatos contábeis tem aqui, são, né, ocorrência que tem aí o efeito e alteração de composição do patrimônio, tá? Seja ela em aspecto qualitativo ou seja ela em aspecto quantitativo. Então, são todos os eventos que ocorrem aí dentro da empresa que se tornam passíveis a determinar um valor monetário. Então, o aspecto qualitativo, ele trata aí dos componentes do patrimônio, segundo a espécie de cada um, trazendo a qualidade, tá? Já o nosso aspecto quantitativo, ele refere ao valor que cada elemento possa ser expresso em moeda, em um valor monetário. Então, a contabilidade ela tem esse estudo, tá, de patrimônio, trazendo esses dois aspectos, o qualitativo e o nosso quantitativo. O qualitativo acrescentando mais ainda do que ele apresenta aqui para a gente, né? Ele mostra todo o patrimônio e toda a natureza dos elementos que compõem esse patrimônio. Podemos colocar todo o dinheiro, todos os valores que recebe, toda a parte que a gente paga em expressos, tá? Em moeda, máquina, aquelas maquininhas, toda a parte em estoque de materiais ou até mesmo em mercadoria, tá? E já o nosso quantitativo, ele representa muito dois pontos para visar o nosso quantitativo, principalmente no ponto que ele coloca em expresso em moeda, né? Ele apresenta para a gente dois pontos, o modificativo aumentativo e o modificativo diminutivo, que aí dentro desses dois pontos entra também o nosso misto aumentativo. Então, aqui falando primeiro do nosso qualitativo, temos as permutas, tá? Essas permutas entram no nosso qualitativo, representam o nosso qualitativo praticamente, que são fatos aí que acarretam uma troca de permuta, né, entre elemento do ativo e do passivo, onde ambos podem se provocar uma alteração no final do nosso patrimônio líquido. Então, fazendo-se essa alteração, apenas a composição qualitativa dos elementos pertence ao patrimônio líquido. Ou seja, nesse contexto, a gente verifica que nosso permutativo, que é o nosso qualitativo, tá? Não esquece, pode ser vista como uma compra à vista, né? Ou uma permuta aí em dinheiro, tá? Em bem em dinheiro e um bem em máquina, que essa permuta qualitativa, ela se representa no nosso ativo, tá? Então, ela faz muito uma representação no ativo, somente no ativo, nossa permutativa e qualitativa, porque ela envolve muito no que a gente está recebendo ou até mesmo no que a gente está pagando, mas a gente está pagando à vista, a gente não vai pagando parcelado, porque lá no nosso passivo, quando a gente coloca no nosso passivo identificando uma despesa, geralmente se ela for parcelada, a gente coloca primeiro somente a primeira, né? No mês seguinte a gente vai colocando a segunda e assim vai. Já no permutativo qualitativo não, ele entra no ativo somente se for pagamento à vista, tá? Então ele sai lá do nosso caixa. E aí, modificativos quantitativos, tá? Modificativos representam nossos quantitativos, como eu falei para vocês lá no início do nosso slide, e que ele faz duas representações também, né? O modificativos aumentativo e o modificativos diminutivo. Então aqui ele conceitou pra gente, ele fala que são fatos aí que alteram toda a composição do patrimônio, tá? E modifica mais ou para menos situação líquida da empresa. Então a gente sabe que o resultado do nosso patrimônio líquido, ela pode alterar tanto para mais ou para menos dentro do nosso passivo, tá bom? Lembra que o modificativo quantitativo ele entra para o nosso passivo, não esquece. E aí temos aqui o modificativo aumentativo, como eu já coloquei para vocês, eu tenho uma exemplificação que eu coloquei
Modificativo aumentativo é todo aquele pagamento que a gente faz em receita de vendas e em receita de aluguel, tá bom? Por isso que eu coloco para vocês. Esse modificativo que representa o nosso quantitativo, ele entra para o nosso passivo, porque lembra que o nosso passivo obtém essas despesas, tá? Receita de vendas e receita de aluguel. O nosso modificativo diminutivo, ele é o pagamento de despesa em geral. Então, aí, são todos aqueles pagamentozinhos, né, que a gente observa aí, que envolve o nosso patrimônio. Então, só para esclarecer mais ainda, que o aumentativo, tá, ele vai envolver uma conta patrimonial, uma conta de receita aumentando todo o nosso patrimônio líquido, tá? Todo o resultado do nosso patrimônio líquido. Já o modificativo diminutivo, ele envolve uma conta patrimonial e uma conta de despesa, tá? Diminuindo todo o nosso patrimônio líquido. Então, a gente sabe que lá no nosso ativo, ou ele pode ter um aumentativo, ou ele pode ter um diminutivo, tá? Aí do nosso resultado, do nosso PL. E aí, continuando mais, né, temos o misto ou composto também, que faz a representação do nosso quantitativo, tá? Então, ele coloca aqui pra gente que misto aumentativo envolve duas ou mais contas patrimoniais, né, e uma ou mais contas de receita, venda com lucro ou aumenta o nosso PL. Então, o nosso misto aumentativo podemos exemplificar aí como recebimento de duplicatas com juros, pagamento de duplicatas com desconto, tá? Reforma de dívidas com desconto, vendas com lucros e pagamentos de obrigações com desconto. Então, aí ele envolve duas ou mais contas patrimoniais, trazendo aí esse aumentativo para o nosso PL. E trazendo resultado também, porque a partir do momento que tem um misto aumentativo, e se a gente for envolver aí um recebimento de duplicata com juros, né, depende muito da situação, se ele está favorecendo ou se ele não está. Porque temos também duplicatas com desconto e temos também reforma de dívida com desconto. Então, tudo traz também para a gente uma parte positiva, tá? Vendas, pagamentos de obrigações com desconto, exceto aí as duplicatas com juro ou até mesmo vendas com lucros, tá? Então, tem de se sempre observar os pontos positivos no nosso misto aumentativo. O nosso misto diminutivo, ele envolve duas ou mais contas também, né? Igual ao nosso aumentativo. E contas de despesa. Então, a gente vê que a diferenciação do misto aumentativo para o diminutivo é que um tem a conta de receita e a outra tem uma conta de despesa, tá? E aí ele mostra pra gente como venda com prejuízo e diminui todo o nosso PL. Então, exemplificação desse nosso diminutivo é que eu posso colocar aqui. É todo o recebimento de duplicata com desconto, todo o pagamento de duplicatas com juros e toda a reforma de dívida com juros. Então, há uma diferenciação, né, do aumentativo pro diminutivo. É como se fosse todo aquele custo direto e indireto, né, custo fixo ou variáveis aí. Então, aí a gente observa, né, que o aumentativo ele tem desconto, tá? E o diminutivo ele tem juros, tá bom? E aí tem venda como prejuízo e diminui o nosso PL. E aí ele fala um pouco mais, né, que os fatos contábeis alteram o patrimônio sobre seus dois aspectos básicos, o qualitativo e o quantitativo, e ao analisar os fatos permutativos, observa que provocam variações, né, extremamente aí qualitativas. Modifica apenas a natureza do elemento patrimonial envolvido. Então, tudo que entra no nosso qualitativo e tudo que entra no nosso quantitativo, ele sempre vai afetar nosso PL, todos os elementos do nosso resultado,
Então, a gente também observa que o nosso qualitativo, né, ele representa aí toda aquela entidade de natureza, todos esses elementos, valores a receber ou até mesmo pagar, e esse pagamento for em moeda, for em máquina, em estoque de materiais, até mesmo em mercadoria. Já o nosso quantitativo, ele é bem maior, né, ele traz uma visão bem maior, mostrando os 2 pontos de modificativos e os 2 pontos de misto, tá? Misto aumentativo e diminutivo e modificativos aumentativo e diminutivo, tá bom? A diferença não é muito gritante, não impacta muito, né? Que a gente vê no conceito, a diferença no conceito, mas aí a diferença também na prática verifica com os valores e o resultado do nosso PL. Então, em outros fatos, esses modificativos, esses fatos mistos também que a gente vê, todos eles vão gerar mudanças em reais, né? Como eu falei, vão gerar mudanças monetárias, tá? E até a situação líquida, que provoca muito, faz essa provocação aí no nosso quantitativo. Então, aí são fatos, são atos, né, da contabilidade, representando a contabilidade. Por isso que lá na frente a gente vê o qualitativo e o quantitativo. Então, quando a gente vê essas duas palavrinhas, a gente sabe que o qualitativo ele vai representar toda a natureza dos elementos que compõem dinheiro, tá? Em dinheiro, em valores a receber, pagamento em expresso como moeda, máquina, estoque de materiais e mercadorias. E se a gente vê lá na frente o quantitativo, a gente já sabe que tem 4 pontos que a gente tem que observar quando ele fala em quantitativo. A gente tem que parar e observar se é um modificativo aumentativo, ou se ele é um modificativo diminutivo, ou se ele pode trazer um misto aumentativo e um misto diminutivo, tá bom? Então, essa é a atenção dobrada para o nosso quantitativo, já em grande mesmo, em grande quantidade. E aqui, em relação a nossos fatos contábeis, falando do qualitativo e do quantitativo, tá? Eu espero ter tirado essa dúvida aí. Se ainda permanecer a dúvida, me fala, pontua, que aí eu posso estar vendo outro método de estar ajudando.